Bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma live aqui para a gente viver esses dias sobrenaturais pelo qual o Senhor tem feito. Amém? Chega na hora da live, quem estava orando às 3 da manhã já não está nem mais com sono, né? Sim ou não? Uau, gente, eu tô muito orgulhosa de ver mais de 1000 pessoas todos os dias se reunindo às 3 horas da manhã para orar de verdade. Não é para ficar vendo uma pessoa orar e não. Eu estou impactada. Sabe o que é impactada? Tô impactada com o que o Senhor tá fazendo. Isso, gente. Você sabe qual que é o nome disso? Avivamento. Eu tô muito feliz porque hoje completa 30 dias que nós estamos fazendo live todos os dias. E agora nós começamos a orar às 3 horas da manhã, todos juntos. Gente, vocês não têm noção do que vai acontecer na vida de vocês. O inferno já está tremendo. Gente, o que acontece? Para mim fazer a live depois da oração, fica um pouco apertado para mim. Porque, por exemplo, eu acordo, eu venho aqui organizar as coisas para fazer a oração com vocês, certo? Então, por exemplo, gente, termina a oração, eu vou me arrumar, eu vou me organizar, vou trocar de roupa, eu faço a oração de pijama. Aí eu vou me organizar, vou fazer meu chimarrão, aí vou ver certinho os capítulos aqui, o que eu vou falar para vocês. Então, para mim, terminar a live e já terminar a oração e já colocar em cima a live, fica um pouco puxado para mim, confesso para você, certo? Então assim, pega esse horário das 4, até 4h05 mais ou menos a gente vai à oração, até 4h44 para você pôr sua leitura em dia, amém? Igual a Bruna falou aí, põe sua leitura em dia. Porque eu coloco assim, eu dou uma revisada, eu desço lá embaixo, aqui na mina casa, faço meu chimarrão, tá? E outra coisa, nós já geramos esse lugar chamado 4h44, que significa 12, discipulado, amém? E muitas pessoas, gente, que não conseguem, tá? Entrar na oração, não vão conseguir mais assistir a live, porque para eles já é difícil entrar 4h44, amém? Então, assim, até o momento a gente vai continuar a live 4h44 e oração 3 horas da manhã. Vou dar uma dica. Se você não gosta de ficar esse tempo ocioso, ora, fica orando até o horário da live ou vai ler, porque assim, o pessoal já acostumou, eu já acostumei esse horário, pra mim é o melhor horário, né? Porque a gente já gerou. Então, o que é gerar? Geramos esse lugar de 4h44. Amém? E se possível, nós vamos tentar entrar nele todos os dias, esse horário. Passa rapidinho. Então, gente, eu tava pensando nisso ontem. Se você for ver, das 3 às 4 a gente ora. Das 4 às 4h45, você pode ficar ali no grupo, você pode fazer o seu devocional de leitura, entendeu? Você pode responder as perguntas de Apocalipse, tá? Então, assim, é 4h44 a gente começa a live. Se você for ver de horário, relógio, cronometrado, dá 3 horas buscando o Senhor. Vocês têm noção disso? 3 horas buscando ao Senhor? Então, é muito sobrenatural. É o livro de Daniel. Daniel tá depois de Ezequiel, tá, gente? Daniel tá depois de Ezequiel. Ok? Shalom, bom dia Raquel, bom dia Paulo, bom dia Grazi, bom dia Regina, bom dia Roberta, bom dia Ravena, né? Acho que é Ravene, Bruna, Mayumi, Rose, Lucy, Camila, Lina, bom dia Cláudia, bom dia Vicente, bom dia Elza, bom dia, Simon, bom dia Carla, bom dia para todos vocês, amém? Gente,
Fala pra mim, é bom ou não é orar de madrugada? Qual que é a sensação que vocês têm quando vocês passam o dia e você fala, não, hoje eu já orei. Gente, é bom ou não é? Essa sensação de eu orei, tá orado, tá tudo certo e o diabo é que lute, é maravilhoso, não é? Gente, isso não é pra qualquer um, não. Isso não é pra qualquer um, não. Qual que é a sensação que você tem? De plenitude. Eu fiz minha parte. Eu busquei o meu Deus. Eu tô kit, tá tudo certo. Então é maravilhoso, é poderoso. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os olhos de vocês, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, este dia, o dia 30 de janeiro. E Pai, obrigada, Pai, porque janeiro foi um mês de excelência. Janeiro, Pai, nós superamos todas as nossas expectativas. E, Senhor Deus, nós estamos num acelerar este ano. Então, Pai, aqui eu quero profetizar que o que foi gerado em janeiro vai ter resultado triplicado em fevereiro. E eu quero declarar, Pai, que antes de nós entrarmos em fevereiro, com portas já estão sendo abertas, provisão já está chegando, resposta do trono já está vindo em direção a nós, porque nós temos clamado e chamado o teu santo nome. Pai, eu te entrego essa live de hoje, te agradeço pelo exército que tem se levantado em oração, tem vindo aqui para as lives, que o Senhor possa abençoá-los de forma exagerada, de forma avassaladora, Senhor. Espírito Santo, você é o pastor presidente, o dono dessa live. Então aqui traga para nós, além da letra, a revelação que está no livro de Daniel. Que nós possamos entender a magnitude de Deus através da revelação genuína. Eu convido agora a presença, Lena Kove, de Dara Maraquete. Eu convido agora a presença de Deus, de forma palpável, para adentrar este lugar. Em nome de Jesus, amém. Certo? Pessoal, sejam todos bem-vindos, amém? No nome e na autoridade de Jesus Cristo. Ontem eu fiz um discipulado, tá? Já vou avisar. Fiz o discipulado ontem, falei sobre objetos consagrados, piercing, tatuagem. Falei tudo que dá legalidade. Tudo que você pode trazer para sua casa, tudo que você pode ganhar, comida que você pode comer. Então eu falei lá no discipulado de ontem. Se você não tá no grupo, quer assistir o discipulado, você precisa entrar no grupo. Eu vou postar o discipulado hoje. O discipulado é privado, não é para todo mundo, porque no discipulado eu falo coisas muito sobrenaturais, certo? Então você que não conseguiu assistir o discipulado, assista, que foi tremendo, tá? Foi tremendo. Eu falei coisas assim que eu achei que vocês iam ter dificuldade de entender, mas eu vi que o pessoal estava conseguindo entender. Então o discipulado foi tremendo, foi maravilhoso, tá? O discipulado ficou gravado, só que a gente ainda não postou. Então eu vou postar hoje o discipulado para vocês, tá? Então quem não tá no grupo, entra para você assistir o discipulado, tá bom? Abre agora aí comigo, pessoal. Daniel, todo mundo achou o livro de Daniel? Daniel tá lá depois de Ezequiel. Amém? Daniel tá lá depois de Ezequiel, certo? Abre aí, Daniel, capítulo 1. Daniel é um sábio, um profeta. Todo mundo achou, Daniel? Gente, vamos ver. Talvez hoje vai ser de 3 a 2 capítulos. Vamos ver como vai ser, tá? Daniel é um pouquinho extenso. Então, talvez 2 capítulos, tá? Então, vamos lá. Abra comigo Daniel, capítulo de número 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, grifa aí, rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo do Senhor. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então vamos lá, vamos resumir aqui. Nabucodonosor, tá? Rei da Babilônia, enfrenta o rei
Jeoaquim, vence o rei Joaquim por permissão de Deus, e agora o rei da Babilônia pega os utensílios, tá, da casa do Senhor e leva para colocar na casa do tesouro dos deuses dele. Vocês estão entendendo? O rei ordenou que apenas o chefe de seus oficiais trouxesse ao palácio alguns jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Então foi dada uma ordem para que os jovens israelitas de Israel fossem levados também, tá, para Babilônia. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Então, aqui é um recrutamento dos jovens israelitas ali para ser levados à Babilônia. O jovem tinha que ser bonito, bem apresentados, os jovens tinham que ter bom senso e sejam capacitados para o que? Eles iam servir agora, tá? De família real também, nobreza. Agora esses jovens iam servir ali no palácio da Babilônia, tá bom? Aí agora eu tô no verso 5. O rei determinou... verso 5. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Então aqui tá sendo dada uma ordem que esses jovens fossem alimentados do alimento que o rei se alimentava. Certo? Agora eu tô no verso 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Anota esses 4 nomes aí. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos da tribo de Judá. Estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Então aqui, presta atenção. Além deles serem treinados, eles recebiam novos nomes. Agora presta atenção. Daniel passou a chamar Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então vamos lá, Belsazar, Daniel, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Você já sabe essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, apenas disse: tenho medo. Quem disse? O chefe aqui da cozinha. Tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que vocês devem beber. Se ficarem com uma aparência abatida, em comparação aos outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. E nós falamos isso ontem, sobre comer comida consagrada, comer comida oferecida. A nossa comida nós temos que orar e quebrar toda a maldição dela. Amém? Então aqui você vê o cuidado de Daniel em olhar para aquele alimento e falar assim: essa comida aqui é babilônica, é oferecida a deuses, eu não vou comer essa comida, eu não vou comer essa oferenda, tá? Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco 10 dias. Olha só o que Daniel está falando. Faz uma experiência com a gente 10 dias. Disse: dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Daniel está falando assim, ó,
dá para nós só legumes e dá pra gente só água. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes, que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Gente, olha só o temor de Daniel, tá? Olha só o temor de Daniel e dos seus amigos, que aqui estava falando assim, olha, nós vamos comer só legume e água. E nós vamos ficar tão fortes quanto os outros rapazes. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu uma capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Olha só, vai no 17. Deus dá entendimento e um conhecimento para esses 4 que ninguém mais tinha ali, para entender o quê? A literatura, o conhecimento, que tudo que eles estavam aprendendo de forma mais aguçada. Mas para Daniel, Deus dá algo a mais. Capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. Eu só quero parar aqui um pouquinho porque o Senhor trouxe uma palavra aqui agora. O processo do treinamento aqui de Daniel e seus amigos eram 3 anos. E enquanto não passou o treinamento e o processo, Deus não começa a usar Daniel e a posicionar Daniel e os seus amigos conforme já havia previsto por Deus. Mas para que Daniel e seus amigos fossem usados, houve um processo de 3 anos. E eu preciso que você entenda que muitas vezes você não consegue viver aquilo que Deus tem para você, porque você não consegue esperar o processo de 3, de 5, de 2, de 1. Então eu entendo que se Deus fez até com seus filhos, os seus servos, os grandes profetas e sábios, por que Ele não vai fazer conosco? Então a partir de hoje eu preciso que você entenda. Você precisa aprender a esperar o processo, porque Daniel aqui a gente vê que espera um processo, vive um processo de 3 anos, para aí começar a ser usado e começar a viver coisas extraordinárias lá na Babilônia. Então eu quero que você entenda, para Deus te mandar na Babilônia e você estar preparado e habilitado para ser usado na Babilônia, você primeiro vai ter que suportar o processo. Primeiro você vai ter que se consagrar. Primeiro você vai ter que viver aquilo que Deus está mandando você viver. E talvez o seu processo para Deus te levantar na Babilônia é o agora, é a oração de madrugada, é jejum, é consagração, é abrir mão disso ou daquilo outro. Então a partir de hoje, eu quero que você entenda que Deus está te forjando, Deus está te lapidando, Deus está te dando capacidade para hoje de ficar se culpando, se cobrando por não estar aqui, não estar lá. Você tem que aprender a desfrutar desse processo. Assim como Daniel e os seus 3 amigos que estavam no treinamento de 3 anos. Deus, ele vai treinar todo mundo. Ele treina mais rápido, outro demora um pouco mais. Mas tudo depende o quê? Do nosso posicionamento. Então, suporte o processo. Entenda que Deus está te capacitando nesse tempo. Amém? Não pule as etapas. No 19, o rei conversava com eles e nenhum o impressionou tanto como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento,
observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos, encantadores do reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Então Daniel chega jovem ali na Babilônia e ele fica até o 1º ano do reinado de Ciro. Então Daniel vai passar muito tempo, amém? Ali no reinado. Agora vamos no capítulo de número 2. Agora no capítulo de número 2. A minha tradução bíblica é a NVT. Eu gosto dessa aqui, ó. Minha Bíblia, essa aqui é a mais velha que eu tenho. Amém? Ó, eu tenho uma frase aqui, pra mim que sou colérica. Eu vou ler pra vocês antes de continuar o capítulo 2. Que é, vou ler essa frase pra você. Não gaste toda a sua coragem dizendo tudo o que você pensa. Guarde um pouco para ter que lidar com as consequências de tudo que você falou. Isso aqui é um aviso pra mim, que sou colérica e sou bocuda, tá? Fica a dica aí pra você. Capítulo 2 de Daniel. Amém? A minha letra é grande. Certa noite, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguia mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e exigiu que lhe dissesse o que havia sonhado. Então aqui o rei tem um sonhos, ele começa a ficar perturbado e ele chama todo tipo ali de macumbeiro da época, encantador, feiticeiro, mago, astrólogo, todo tipo, tá bom? Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre, conte-nos o sonho e nós diremos o que significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério, se não me disserem qual foi o significado e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em escombros. Então aqui o rei tá bravo, o rei tá perturbado. Aqui o rei tá falando assim: ei, vocês não entenderam não. Se vocês não interpretar o meu sonho, se vocês não falar para mim o que eu sonhei, todo mundo vai morrer e a casa de vocês vai padecer. Ok? Certo? Mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, diga-me qual foi o sonho e o que ele significa. E eles disseram novamente: o rei, conte-nos o sonho e então lhe diremos o que significa. E o rei respondeu: sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério. Quando digo, se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiram para me dizer mentiras, na esperança que eu mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, então saberei que podem explicar o que ele significa. Você não está entendendo o que o rei está fazendo aqui. O rei está falando aqui para eles que teve um sonho. Olha só. O rei está falando assim: eu tive um sonho, eu estou perturbado e eu quero saber o que significa. E aí os feiticeiros, os magos, todo mundo está falando assim: então conta o sonho para a gente que a gente vai interpretar. Mas aí olha aqui que o rei está falando: por isso conspiram me dizer mentiras, na esperança que eu mudarei de ideia. Diga-me, porém, qual foi o sonho, então saberei que podem me explicar o que significa. Olha aqui o rei, o que o rei está falando?
eu não vou contar o sonho coisa nenhuma para vocês. Vocês vão ter que adivinhar o sonho e me dar o significado, porque aí eu vou saber que vocês sabem a interpretação. Será que o rei é ousado? O rei tá falando assim, vocês me falam qual foi o meu sonho, que aí eu vou ter certeza se vocês estão falando e se vocês... Porque vocês já estão conspirando me contar qualquer mentira. Amém? No 10 agora. Os astrólogos respondeu ao rei. Não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. Então aqui a cambada de raça de feiticeiro tá falando assim, olha, não existe uma pessoa que vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Não tem um rei tão poderoso que pediu isso. Nunca houve um rei que pudesse ter pedido uma coisa assim. E aqui os astrólogos, feiticeiros, magos, os encantadores, tá tudo numa saia justa. Tudo numa saia justa. Porque quem não interpretar o sonho vai morrer. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos para matá-los. Por quê? Porque Daniel e seus amigos eram considerados sábios. Então aqui o rei fica furioso e ele lança um decreto. Vou matar todos os sábios, todos os magos, todos os feiticeiros. Todo mundo vai morrer. Então os guardas vão atrás de Daniel e seus amigos para matá-los. Certo? Agora no verso 14, abre aí. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência e perguntou: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei imediatamente. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o que significa o sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael, Azarias o que havia acontecido. Então aqui Daniel vai na presença do rei e fala assim: rei, aguenta um pouquinho para dar tempo da gente orar, ver o que nós vamos fazer. Para alguém interpretar o seu sonho. Mas até aqui o rei não tinha contado o sonho. Certo? Aí Daniel volta para casa e fala assim para os amigos dele: deu ruim, gente. O rei quer matar todo mundo. Aí, né, eu tô aqui trazendo nas minhas palavras, mas vamos lá. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael, Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem a Deus dos céus que tivessem misericórdia deles e que lhes revelasse o segredo. Peraí, não é só o que significa o sonho, é qual era o sonho. Não é... Gente, vocês não estão entendendo. O rei teve um sonho e falou: não vou contar para ninguém. Vocês vão ter que adivinhar o sonho e interpretar o meu sonho. Então aqui Daniel chega, eu imagino que Daniel chega no desespero e fala assim: gente, vamos orar para o nosso Deus revelar para nós que segredo que é esse sonho, e nós precisamos pedir a interpretação ainda para Deus, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Oh, Deus maravilhoso!
Então Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos, revela coisas profundas e misericordiosas e sabe o que está escondido nas trevas. Embora ele seja cercado de luz, eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste a sabedoria e a força. Tu me mostraste o que pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Vocês não estão entendendo? Daniel ora e numa visão, Deus mostra para ele, esse aqui é o sonho do rei. E junto com o sonho, Manarabarashe Delekark, o Senhor também revela o que significa o sonho, minha gente. Vocês estão entendendo? Deus é tremendo. Agora no verso 24, Daniel interpreta o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Gente, olha a ousadia aqui de Daniel. Ei, não mata não. Pode me levar lá que eu vou interpretar. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei. Encontrei um dos exilados de Judá. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi o meu sonho e o que significa? Então aqui está confirmando de novo que o rei não contou o sonho e ele queria a revelação do que ele tinha sonhado e o significado. Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus, olha aqui Daniel glorificando a Deus. Lei Kandarabark. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve quando estava deitado em sua cama. Então o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Então aqui o rei Nabucodonosor, ele teve o quê? Sonho do que aconteceria no futuro, só que ele não sabia o que estava acontecendo. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros. Olha a humildade de Daniel. Mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava. Mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, o rei havia em sua frente uma enorme estátua brilhante. E a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. E as pernas eram de ferro. E os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma mão. Vamos voltar aqui. Na visão do rei, ele estava vendo uma estátua assustadora, tá? Uma estátua enorme. Essa estátua tinha cabeça de ouro. Se você quiser ir grifando aí. A estátua tinha cabeça de ouro, tá? Brilhava. Tinha o peito e os braços de prata, a barriga e os quadris de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas.
e ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Então, você sabe já quem que é a pedra, né? Você sabe já quem é a pedra, né? Que não foi cortada pela mão humana. Você já interpretou isso aqui, né? Você já sabe de quem que nós estamos falando, né? Quem que é a pedra angular? O Messias. Amém? Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Ou seja, o vento veio e soprou todo o resto que aquela pedra veio e destronou todos esses reinos. Cada pedaço da estátua aqui representa um reino, amém? Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que significa. O rei, o Senhor, é a maior de todos os reinos. Então, o reino da Babilônia é o maior de todos os reinos. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Então aqui Daniel está falando para o rei, tá? Para o rei, que Deus concedeu, que ele era mais ou menos assim, gente. Imagina que o mundo já tem vários reinos, e o reino que prevalecia sobre os outros reinos aqui era o reino da Babilônia, o reino de Nabucodonosor, ok? Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que este reino tiver caído, então aqui vem um segundo reino, tá? Um segundo reino, acredita ser a Pérsia, ok? Depois que este reino tiver caído, um terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá um quarto, forte como ferro. Esse reino de ferro, eles acreditam ser Roma, certo? Roma. Este reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores. O reino de ferro. Como ferro que esmaga e despedaça tudo que atinge. Agora vamos lá. Os pés e os dedos que o rei viu é uma mistura de ferro com barro cozido. Mostram que esse reino será dividido. Pode estar falando dos nossos tempos atuais, hoje. Como ferro misturado com barro. Ele terá um tanto da força do ferro e algumas partes fortes como ferro, mas outras tão fracas como o barro. Aqui também, gente, pode estar se referindo aos tempos atuais nossos, na nossa era, no nosso tempo, certo? Na nossa era, no nosso tempo. Então, pode estar falando do comunismo, do capitalismo. O barro pode representar hoje, eu estou trazendo aqui para os nossos dias, não estou falando que é. O barro pode representar a mão de obra escrava, o comunismo, o capitalismo, a mão de ferro, certo? Então, o reino de ferro misturado com barro pode estar representando os nossos dias atuais, certo? A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Então, presta atenção. Daniel está falando que nessa fase desse tipo de reinado, vão tentar
vão tentar fazer unidade entre o reino de ferro e o reino de barro, mas não vai haver o quê? Não vai haver essa liga, porque o ferro não mistura com o barro. Amém? Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelece um reino que jamais será destruído ou conquistado. A gente já sabe qual que é esse reino. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Que é o reino dele, que é o reino que o filho dele vem estabelecer. Esse é o significado da pedra cortada na montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Nabucodonosor recompensa Daniel. Gente, agora imagina. O rei tem um sonho, não conta para ninguém. Daniel vai lá, ora. Deus mostra o sonho, conta a interpretação. Gente, o rei deve ter surtado. Aqui Daniel se move debaixo da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria, que são dois dons. Palavra de entendimento, palavra de conhecimento. Deus faz Daniel saber o que o rei sabia. Palavra de sabedoria, Deus dá a interpretação perfeita para Daniel. Nabucodonosor recompensa Daniel. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente, seu Deus é o maior de todos os deuses. Olha aqui, gente, Nabucodonosor tendo que reconhecer que Deus, o Yahvé, o Jeová, o rei de Israel, de Isaac, de Jacó, era o maior entre todos os deuses. Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que acontece com Daniel. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Gente, Daniel aqui, quando ele é promovido, ele ainda lembra dos amigos dele e fala assim: olha, dá para você dar um cargo também para meus amigos, para eles cuidar de toda a província? E aí o rei estava muito feliz e contente, e com certeza, né, que o rei pega e abençoa com cargo, né? Então aqui Daniel toma posse de um cargo top e ainda leva os amigos dele. Isso é honra. Daniel é honrado e Daniel honra também os seus amigos. E eu quero que vocês entendam que o valor de honrar, né, o valor da honra é quando é honrado, lembra de honrar as pessoas que te honram também. Amém? É poderoso, esse Deus é poderoso. Então nós vamos terminar aqui, porque já é 5 aqui e 27, certo? Pessoal, eu sei que vocês estão perguntando da oração. Como que é a oração? A oração é todos os dias, 3 horas da manhã. A gente tem uma sala que cabe 1000 pessoas, mas eu também gero um link no YouTube privado, só consegue entrar quem tá na sala. Hoje a oração das 3 da madrugada deu 1.180 pessoas, tá? Como que é a oração? Alguém fica orando e a gente escuta? Não, é você vai abrir ali a sala,
tá? Porque tá todo mundo ali em unidade, cada um no seu cantinho, tá tocando um fundo musical e você vai pegar das 3 às 3h50. 3h50 eu faço a ceia, consagro o pão, o suco de uva, você pode preparar o pão, o suco de uva, pra gente ceiar. Depois eu vou orar e declarar que nós tomamos posse do despojo, da unção que existe nesse horário da madrugada, certo? Então a gente ora das 3 às 4, depois eu abro o grupo, vocês ficam lá batendo um papinho, e aí a gente vem aqui fazer esse devocional aqui, amém? Amanhã nós vamos ler o 3 aqui na live. Por que eu tô lendo aqui com vocês? Para explicar melhor. Vocês estão gostando da leitura aqui na live? Mas depois nós vamos ter que retomar o nosso ritmo. Vamos ter que retomar o ritmo, tá, gente? Senão não vamos ler a Bíblia. Eu só vou ler Daniel com vocês, aí depois nós vamos ler Gênesis. E Gênesis, tem muito segredo em Gênesis que eu vou contar para vocês. Gênesis vai ser assim: um capítulo aqui, 6 para casa. Você lê um aqui na live, você lê 6 em casa. Um na live, 6 em casa. Assim a gente lê a Bíblia 2 vezes por ano, tá bom? E aí você fica sábio, entendido da palavra, discernimento, igual Daniel e seus amigos. Amém? Então, para amanhã nós vamos ler o 3, o 4 e se der o 5. Todo dia, quando termina a live, eu mando lá no grupo um PDF e eu mando mais 10 perguntas do que a gente leu. Essas perguntas vão te ajudar a consolidar o conhecimento, tá bom? A consolidar o conhecimento que você aprendeu aqui, certo? Bora compartilhar essa live agora com mais pessoas? No nome de Jesus? Em nome de Jesus, eu vou fazer impartição, mas acalma o coração de vocês. Eu vou fazer impartição hoje para que Deus venha nos conceder a mesma unção que Deus deu para Daniel de revelar sonhos e visões, tá bom? Como que funciona isso, pastora? O Senhor, Ele pode te dar entendimento, Ele pode te dar essa sabedoria, mas isso é algo que é concedido por Deus. Então aqui nós vamos orar e pedir para Deus estar concedendo a nós. Você que não sonha, você vai começar a sonhar também, tá bom? Então tem sonho de barriga cheia, tem sonho que é profético, tem sonho que é um sonho de arrebatamento. Parece que você, além de sonhar, você está naquele lugar e de fato Deus levou você em outra dimensão para você fazer alguma coisa, orar por alguém, expulsar algum demônio. Eu vou explicar isso muito certinho para vocês, tá bom? Eu vou explicar isso muito certinho para vocês. Então hoje eu vou orar aqui para que Deus venha te dar o quê? A sabedoria de Daniel, o entendimento, o discernimento. E você vê que isso não é uma coisa que é de Daniel, é uma coisa que Deus deu. Vamos lá, volta comigo aqui, no nome de Jesus. Para você ver que isso aqui foi Deus que deu para Daniel. Cadê? Onde que fala? Ok, Sadraque e Mesaque. Deus concedeu aos 4 aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. Mas a Daniel concedeu a capacidade especial de quê? De interpretar sonhos e visões. Então hoje nós vamos fazer essa impartição aqui, tá bom? E como que é essa interpretação? A gente sabe que muitas coisas significam, por exemplo, tá? Por exemplo, dente é sobre saúde, cabelo é sobre vitalidade, certos animais representam perigo, ataque, como cobra, como pantera, tigre, no sonho. Mas às vezes nós temos um sonho em comum. E aí você fala assim, gente, o que significa esse sonho? E Deus, Ele pode te dar esse sonho, a revelação desse sonho. E você ora a Deus, fala, Deus, me revela. E às vezes uma pessoa, ela te conta o sonho, tá? Essa pessoa te conta o sonho. E aí na hora, é como se você soubesse o que significa ali. E na hora você consegue revelar esse sonho, tá bom? Certo? Eu não vou abordar muito aqui o que significa cada uma dessas coisas, certo? A gente tem uma imersão que eu falo só de sonhos, é muito top, é maravilhosa, tá?
Então, gente, o diabo pode dar sonhos? Pode. Então, você precisa estar certinho na presença de Deus. Se você estiver fornicando em pecado, fazendo masturbação, fazendo coiseira errada, o diabo pode vir influenciar o seu sonho. Tá bom? Então, não fica dando ouvido para sonho que se você não tá alinhado com Deus. Agora, se você tá certinho, tá orando e tem um sonho cabuloso, você fica ligeiro. Certo? E outra coisa, você também não fique escutando gente falando que tem sonho de revelação para você e a pessoa tá lá na lama do pecado. Pessoa que tá lá é veículo de Satanás. Quem garante que foi Deus que deu o sonho para ela sobre você? Então, agora se é aquele irmão, aquela irmã que tem uma vida de oração, que tenha, entendeu? Tem aquela vida alinhada, aí sim, aí você acredita no sonho no nome de Jesus, certo? Em nome de Jesus, ok? Então, a partir de hoje, tá? A partir de hoje, eu quero que você se atente. Eu quero dar uma dica aqui pra você. Pega um caderno, um bloco, uma agenda e põe do lado da sua cama. Toda vez que você tiver um sonho, quando você acordar, tá? Quando você acordar, você vai pegar, presta atenção, quando você acordar, você vai pegar e anotar o seu sonho. Quem aqui tem costume de esquecer o sonho? Quem aqui tem o costume, sonha e esquece? Quem aqui sonha e esquece? Eu vou ensinar pra vocês um exercício pra vocês lembrar do sonho. Um exercício, vocês vão lembrar do sonho na hora. Meu Deus, alguém sonhou com o nome Cataclisma, sangue do Cordeiro. Deus nos livre. Amém? Cataclisma é desastres climáticos, terremotos. Amém? Tá. Quando você... Presta atenção aqui que eu nunca ensinei isso em lugar nenhum. Isso aqui era pra mim estar ensinando lá na imersão sobrenatural que eu vou fazer. Quando você esquecer do sonho, tá? Presta atenção. Quando você esquecer do sonho, você sabe que você sonhou uma coisa importante, mas você quer lembrar. Você vai pegar uma agenda, um papel, e você vai começar a escrever coisas que você não fez. Por exemplo, você vai começar a alegar coisas que confrontam o seu cérebro, o seu subconsciente. Porque nós precisamos ir lá no subconsciente resgatar o sonho. Para isso, você precisa alegar algo que você não fez. Por exemplo, vamos supor que, vou dar o exemplo aqui. Eu sonhei essa noite, eu sei que eu sonhei algo importante, eu quero lembrar. Então você vai pegar um bloco de nota e vai colocar assim: ontem eu estava no Japão e aí eu fiz uma maratona. Você vai começar a alegar, tipo assim, coisas que você não viveu. Hoje eu tenho um almoço com o presidente da República dos Estados Unidos e você começa a alegar coisas que o seu cérebro vai falar assim: isso é mentira, tá? Isso, na hora, vai fazendo, vai escrevendo. Tipo assim, eu tenho hoje um jantar, 9 horas da noite com o Benihim, nananana, dessas coisas. Vai declarando essas coisas. Quando você faz isso, gente, não era pra mim estar ensinando essas coisas aqui não, era pra estar me ensinando a imersão sobrenatural. Quando você faz isso, na hora, presta atenção. Pode fazer, pode testar. Depois você testa. Quando você começar a fazer isso, na hora, tá? Você vai lembrar do sonho. Mas você tem que ter sonhado. Não adianta você achar que sonhou e não. Você sabe, você fala: nossa, eu tive um sonho essa noite. Sabe quando você tem um sonho e fala: nossa, eu tive o sonho, nossa, eu preciso lembrar do sonho. Eu preciso lembrar do sonho. É desse jeito. Então você vai pegar um bloco de notas, vai sentar e vai escrever. Pastora, se eu só pensar dá certo? Não, você tem que escrever. Porque quando você tá escrevendo, tá? Nesse momento, você tá mandando um sinal pro seu subconsciente. Então, vamos lá. A gente tem duas partes na nossa consciência. A consciência, onde a memória é vívida, você lembra de tudo. E tem o subconsciente, que é o HD profundo, onde fica armazenado tudo. Tudo fica no subconsciente, tudo.
Então, às vezes você tem um trauma, você tem alguma coisa, você não... Às vezes tá ali, às vezes você não lembra mais, mas tá ali, ok? Então, quando você vai fazer assim, eu quero me lembrar do sonho. Aí você vai pegar, vai sentar e vai começar a escrever alegações que você não fez. Você vai alegar. Por exemplo, você pode falar assim, eu sou ruiva e você tem cabelo preto. Você vai começar a falar coisas, afirmar coisas sobre você, que não coisas ruins, tá, gente? Cuidado, vigia, tá bom? E aí, na hora, desperta, o subconsciente manda o que realmente aconteceu, ok? É como se criasse uma fenda de vulnerabilidade ali, certo? Então, é mais ou menos isso, tá? Você vai começar... Então, é sobrenatural. Isso aí é um exercício, tá? Isso é comprovado. Você consegue se lembrar aí do sonho que você teve e não consegue vir, não vem na memória. Isso é fazer o quê? O gatilho para despertar. Às vezes você vai lembrar do sonho à noite, por exemplo. Você sonhou, aí você estava lavando louça, aí você vê um objeto que tinha lá no sonho e na hora todo sonho vem. É assim ou não é? Certo? E assim é dessa forma, ok? Certo? Então, gente, esse tipo de coisa é muito, 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 muito sobrenatural. E eu quero que vocês se atentem, tá? Deus fala através de sonhos, Deus fala conosco através no nosso testemunho interior, Deus fala conosco através da Bíblia, igual hoje Deus falou conosco aqui no livro de Daniel. Que Deus, ele pode nos usar até num lugar onde se adora outras coisas. Então Deus, às vezes a gente trabalha na Babilônia, às vezes a nossa família é a Babilônia, às vezes a gente tá no meio que tudo é Babilônia, mas às vezes você tá ali como Daniel, como um sábio, como um porta-voz da presença de Deus. Então eu quero que hoje você se atente a isso no nome de Jesus, ok? Em nome de Jesus, tá? Eu vi a palavra aí melatonina, vamos lá, deixa eu ajudar vocês aqui. Vocês sabem que eu acordo cedo, eu acordo 2h30, tá? Pastora, como é que você dá conta de acordar, ser doida desse jeito, fazer oração, vir pra live, tá? Vamos lá. Eu preciso trazer aqui pra você. Eu tomo pra ajudar, amém? Obrigada, amor. Eu tomo pra ajudar, é um hormônio do sono, tá? Não é remédio controlado, ok? Eu tomo essa melatonina aqui. Pra mim é melhor, porque tem umas melatonina que você toma, você já dá aquele sono. Essa não, vem aquele sono levezinho. Essa daqui, ó. Então, tira o print aí, ó. Amém? Tira o print aí, ó. Certo? Tá. Eu tomo 2 comprimidinhos desse. Ele é mastigável, eu mastigo ele. Ontem, por exemplo, nós estávamos aqui no discipulado e eu pedi pro Júnior pegar pra mim, porque é o horário que eu tomo. Então, que hora que eu tomo? Eu tomo mais ou menos... Ontem eu tomei 7h30, mais ou menos. 7h30, 7 horas, tá? Então, tem dia que eu tomo 3, tá? Tomo 3, mastigo. Então, quando dá 8h30, 9 horas, eu tô assim, ó, caindo. O que a melatonina faz? A melatonina, ela ajuda a sua glândula pineal a produzir melatonina e ela traz o estímulo do sono e ela faz você descansar 6 horas, 7 horas que você dorme. Às vezes, você dorme 12 horas, só que não tem melatonina o suficiente no seu corpo para fazer você descansar. Então, a melatonina, ela descansa todas as suas glândulas do corpo. E aí você consegue o quê? Dormir bem. E aí você acorda, você fala, nossa, eu tô descansada. Agora tem gente que acorda morta de cansado, certo? Ok? Então a melatonina é um remédio, é um hormônio natural, ajuda, tá, a descansar nossa glândula pineal e outras glândulas do nosso corpo, ok? Eu quero recomendar, igual o pastor Felipe colocou aí, você não tá acostumado... Começa tomando tá? Eu era uma pessoa, gente, que eu ia dormir todo dia 2, 3 horas da manhã. Agitada, meu pensamento acelerado.
E aí eu comecei a fazer higiene do sono. Gente, eu preciso que vocês entendam, não é do dia pra noite que a gente começa a acordar 2 e pouco da manhã. Então, o que eu comecei a fazer? E aí eu gostava de dormir durante o dia, depois do almoço, muito. Hoje eu durmo, tiro um cochilo de vez em quando, mas eu tiro uns 40, 30 minutos, 1 hora, um cochilo depois do almoço. Por quê? Faz as contas, se eu acordo 2h30, quando é 11 horas da manhã eu já tô cansada, eu já fiz um monte de coisas. Aí você dá um cochilo de 40 minutos, 1 hora, você já reseta o cérebro e você já acorda disposto e aproveita o resto do dia, certo? Então, isso daí gera muita produtividade. Muita produtividade, tá? Então, mas também você precisa o quê? Fazer higiene do sono. O que é higiene do sono? Deu 6 horas, toma banho, veste o pijama. Você precisa falar pro seu consciente e subconsciente que você daqui a pouco vai dormir. Deu 7 horas, tira o celularzinho da mão, bota o despertador, bota longe de você. Amém? E aí você... Eu, por exemplo, eu boto meus despertador no banheiro.